Oi, meus amores, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís Mesquita. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência tomando anticoncepcional, por que que eu parei de tomar o anticoncepcional, por que que eu optei por colocar o DIU, se doeu, se não doeu, onde eu coloquei, enfim, vou falar sobre esse assunto, então assiste o vídeo aí até o final pra você saber a minha experiência e também já poder esclarecer algumas dúvidas que você talvez tenha. Recentemente, lá no meu Instagram, eu comentei a respeito dessa questão do anticoncepcional e do DIU e surgiram muitas perguntas, muita gente querendo saber o motivo pela qual eu tinha parado de tomar anticoncepcional ou bastante dúvidas a respeito do DIU. Então, por conta disso, eu decidi gravar esse vídeo aqui no canal, assim eu posso responder a dúvida de muitas pessoas ao mesmo tempo e contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá bom? Eu até anotei aqui no meu caderninho as perguntas que o pessoal me mandou lá pelo Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, vou deixar meu arroba passando aqui e o link do meu Instagram também aqui embaixo na descrição do vídeo. Já vai lá me seguir, porque eu tô sempre batendo papo com vocês pelos stories, tá? Ah, e não se esqueça, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, é muito importante, ajuda o meu canal a crescer, mais pessoas a conhecerem o meu trabalho aqui no YouTube também. E deixa o like de vocês, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana, que você gostou e indica pra mais pessoas também verem um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? A primeira pergunta que me fizeram é, por quanto tempo e qual anticoncepcional eu tomava? Bom, eu tomei anticoncepcional por 6 anos e 5 meses, então foi muito tempo, e nesse período eu só seguia a pausa do próprio remédio, tá? Então eu tomava ciclo 21, tomava 21 dias, tinha uma pausa de 7 dias pra vir a menstruação, depois voltava a tomar o remédio tudo de novo, iniciava uma nova cartela. Eu nunca fiquei, digamos assim, um mês e meio sem tomar o anticoncepcional pra limpar o organismo. Não, tomei direto durante esses 6 anos. Só tinha a pausa do próprio remédio mesmo, tá? A segunda pergunta que mais me fizeram lá no Instagram é por que que eu parei de tomar o anticoncepcional? Quando eu comecei a tomar o anticoncepcional, eu não sentia muito efeito colateral. O máximo que eu sentia era assim, dores de cabeça e tudo mais. Com o passar dos anos, eu comecei a notar algumas diferenças no meu corpo, no meu humor, na minha pele, e eu comecei a ver que isso era sim recorrente ao anticoncepcional. Em que sentido? Quando eu dava pausa do remédio de 7 dias, durante esse período de pausa e os primeiros dias do início da cartela do anticoncepcional, eu era uma outra pessoa. Eu era uma pessoa muito mais animada, mais disposta, tinha menos oscilação de humor e sentia menos dores, menos enxaqueca, menos dor de cabeça, enfim, gente, eu era outra pessoa. E aí, conforme os dias ia passando e eu ia tomando mais remédios, né, mais comprimidos daquela cartela de anticoncepcional, eu percebia que eu mudava totalmente. Então, eu tinha mais oscilação de humor, eu ficava irritada mais fácil, eu ficava cansada mais fácil. Gente, muita coisa mudava nesse período de 21 comprimidos, que era o que durava a cartela. Questão de libido, lubrificação, pele, cabelo, gente, muita coisa. Eu senti diferença, assim, não foi no início, tá, do tratamento com anticoncepcional. Isso foi ao longo do tempo, com o passar dos anos. Porque eu tomei durante muito tempo, tá? Foi por isso que eu decidi começar a procurar, pesquisar outros métodos contraceptivos, porque eu queria parar de tomar o anticoncepcional. Só ressaltando, gente, que eu não tô aqui pra, assim, crucificar o anticoncepcional, muito pelo contrário. Pra mim, ele serviu durante todo o período que eu tomei. No meu caso, eu tomava o anticoncepcional com a exclusiva funcionalidade de contracepção, pra não engravidar. Então, pra isso, ele serviu durante os 6 anos que eu tomei ele perfeitamente. Mas sim, com o passar do tempo, eu notei sim no meu corpo, tá, efeitos colaterais causados por conta do anticoncepcional. Esse assunto é polêmico porque alguns médicos dizem que os sintomas que eu sentia não têm relação com o anticoncepcional e outros afirmam que tem. Na minha percepção, tem, tanto é que eu fui buscar opinião de ginecologista, tá? Pra saber se realmente era coisa da minha cabeça ou não, se realmente podia ter ligação com anticoncepcional. Então, se você tá aí, que nem eu, tomando anticoncepcional há muito tempo e quer parar, quer trocar de método contraceptivo, seja pro DIU ou pra outro, primeiro faça como eu. Procure o médico. Informe tudo aquilo que você sente de estranho no seu corpo, de mudanças e tudo mais, que aí o seu médico vai analisar se realmente o ideal seria só trocar de remédio ou trocar de método contraceptivo mesmo. Terceira pergunta que me fizeram lá pelo Instagram. Por que eu optei pelo DIU?
Bom, quando eu decidi parar de tomar um anticoncepcional e procurar outra forma de contracepção, a minha primeira opção era que não tivesse hormônio. Não queria mais hormônio de jeito nenhum, hormônio sintético no meu corpo. E aí, nesse caso, as opções de contracepção sem hormônio, não hormonais, elas são bem poucas, tá? Ela se restringia a praticamente 2 ou 3 opções. E uma delas era o DIU de cobre, tá? Porque tem o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, e aí eu vi que tinha o DIU sem hormônio, que era o de cobre. E aí eu comecei a pesquisar ali os benefícios, a indicação e contraindicação e tudo mais. E aí eu me interessei mais pelo DIU. Eu falei, então eu vou conversar com a ginecologista e vou ver a opinião dela a respeito do DIU. E de preferência o DIU de cobre, que é o que eu queria colocar, porque eu não queria mais usar hormônio sintético de jeito nenhum no meu corpo. A quarta pergunta que me fizeram foi quais exames eu precisei fazer para colocar o DIU. Então, para contextualizar, eu primeiro, quando eu decidi colocar o DIU, eu recorri a uma ginecologista do posto de saúde da minha cidade mesmo, ou seja, da rede pública, do SUS. Fui até ela, falei tudo que eu sentia de estranho no meu corpo, ela falou que sim, tinha muito a ver com o uso do anticoncepcional, os sintomas que eu tinha. E aí eu falei pra ela logo de cara que eu queria trocar de método contraceptivo, que eu tinha pesquisado sobre o DIU de cobre e era esse que eu queria colocar. Ela em nenhum momento se opôs. A gente teve uma conversa bem tranquila, ela esclareceu várias dúvidas minhas e me deu as guias para fazer os exames, tá? Para você colocar o DIU, você precisa fazer basicamente 2 exames. Tanto faz se você vai colocar o DIU pela rede pública quanto pelo convênio, os exames são os mesmos. É o Papa Nicolau e uma transvaginal. Esses exames servem para ver se você tem algum tipo de infecção de urina, se o seu útero é retroinvertido, o tamanho do útero, se você tem mioma, se você tá grávida, enfim, pra ver a situação do seu útero. E aí, quando eu passei na ginecologista do posto, ela já me deu a guia pra fazer esses 2 exames pelo SUS e me deu a guia pra marcar já a colocação do DIU na rede pública, tá? Pelo próprio SUS, no Centro de Referência da Mulher da minha cidade. Aí me fizeram a quinta pergunta, que é justamente por onde que eu coloquei o DIU? Coloquei o DIU pelo convênio, mas a minha primeira tentativa de colocar o DIU foi pelo SUS. E eu não tive dificuldade nenhuma em recorrer para colocar o DIU pelo SUS. Eu só não consegui colocar. E eu vou explicar para vocês por quê. Depois que eu passei na ginecologista do posto, eu fiz todos os exames, meus exames estavam tudo certo, meu útero tava tudo ok, não tinha infecção, não tinha nada, tava tudo ótimo para colocar. Eu fui até o Centro de Referência da Mulher aqui na minha cidade e agendei a colocação do DIU. Aí até perguntei se precisava estar menstruado ou não, ela falou que não tinha problema e eu marquei a colocação para um dia que eu não estava menstruada. Voltei naquele dia que estava agendada a colocação, deitei linda e bela na maca, fiquei esperando lá a doutora vir fazer a inserção do DIU, conversei e tudo mais. Aí ela falou pra mim, olha, você vai sentir uma beliscadinha e tudo mais, mas bem tranquilo, gente, eu não senti dor, tá? Uma dor assim, uma fisgadinha, como se fosse uma cólica mais forte, uma contraçãozinha e depois passa. É questão de 2, 3 segundinhos, é muito rápido. Só que na hora de colocar o DIU, ela falava assim que não passava. Primeiro ele coloca tipo um palitinho de churrasco, vamos dizer assim, no seu útero pra ver até onde a distância do fundo do seu útero. E depois esse mesmo palitinho de churrasco, por assim dizer, que vai colocar o DIU lá dentro. Só que aí ele vai encaixar o DIU na pontinha dele. E quando fazia essa segunda etapa, que já era pra colocar esse pauzinho lá dentro, já com o DIU encaixadinho, ela falava que não tinha passagem. Aí ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos agendar pra você voltar e colocar quando você tiver menstruado. Falei, tudo bem. Marquei, voltei e na segunda vez ela falou a mesma coisa, que não conseguia colocar o DIU. Eu lembro que eu fiquei até assim, tipo, uou, como assim não consegue colocar? Porque eu não tava sentindo dor, não tava sentindo incômodo, nem nada. E ela simplesmente falou pra mim, olha, não consigo colocar. Então, eu não vou forçar pra não ferir as paredes do seu útero. Faz o seguinte, fica 3 meses sem tomar anticoncepcional. E aí você volta, talvez por conta do anticoncepcional, as paredes do útero estejam duras. Mas aí eu preferi não arriscar. E eu lembro que na época eu comecei a trabalhar. E por conta do trabalho eu acabei deixando essa história pra lá. E falei, depois eu tento, quando eu tiver mais pra frente um pouco, né? Até porque foi um balde de água fria, porque ela não soube me explicar o motivo pela qual ela não conseguia colocar e não conseguiu colocar, e eu fiz 2 tentativas. Aí, quando foi ano passado, eu decidi tentar colocar pelo convênio da empresa que eu trabalho. E aí eu fui, fiz todo o processo de novo. Marquei a ginecologista, passei na ginecologista, falei que tinha tentado colocar o DIU uma outra vez, que a médica não tinha conseguido inserir.
Pedi pra fazer os exames tudo de novo, até porque são exames de rotina. Fiz os exames, ela olhou o resultado, falou que tava tudo certo, me deu a guia, liguei na central do convênio, agendei a colocação. E aí eu fui lá e fiz a colocação numa boa, muito tranquilo. Eu lembro que até quando eu cheguei na sala dessa outra doutora que foi fazer a colocação do meu DIU, eu fui e falei pra ela, falei, olha, já tentei colocar o DIU uma vez e a outra doutora não conseguiu colocar. Aí ela falou, mas por qual motivo? Eu falei, olha, ela nunca me explicou o motivo, ela só falou que não conseguia colocar e que não ia forçar o DIU. Aí ela falou, então faz o seguinte, deita ali na maca, a gente vai tentar colocar. Se você sentir muita dor, alguma coisa do tipo, qualquer coisa eu agendo pra você colocar no centro cirúrgico com anestesia. Eu falei, então tudo bem. Aí eu sentei lá na maca, linda e bela, aí ela veio, olhou lá, falou, não, aqui vai ser tranquilinho, ó, vai ser uma beliscadinha. Aí ela falou, olha, prontinho, ó, agora eu vou colocar o DIU, vai sentir uma segunda beliscadinha. Aí ela falou, pronto, já coloquei. Gente, sem mentira nenhuma. Eu fiquei, acho que uns 2 minutos, assim, deitada na maca. Ela olhou, mediu, olhou de novo, colocou o DIU, foi lá, cortou as cordinhas e acabou. Desci da maca e vim embora pra casa com o meu DIU colocado. A sexta pergunta que me fizeram é se doeu pra colocar. Gente, eu costumo brincar entre a minha família e as amigas que eu não sou muito parâmetro pra dor. Eu não sinto muita dor ou dor com facilidade, né? Então, pra mim, não doeu. Eu falo pra todo mundo, gente, eu não senti nada, assim, de dor. Nossa, que nem algumas pessoas falam que doeu muito, que desmaiou, que ficou passando mal, não conseguia andar. Não. Eu fui sozinha, deitei na maca, senti 2 bliscadinhas, como se fossem 2 cólicas fortes, dá uma segurada assim, depois passa, depois dá uma bliscadinha de novo e passa também. Depois vim embora normal, vim pra casa, fiz minhas coisas, ainda fui com a minha irmã no dia, ver o vestido de noiva dela e tudo, pra vocês verem que eu não senti incômodo nenhum depois da colocação no DIU, assim, no dia que eu coloquei o DIU mesmo. Nada. E os primeiros 7 dias, que é o que eles falam que é onde o fluxo vai ser um pouquinho maior, porque ficou cutucando ali o útero e tudo mais, também não senti desconforto nesse sentido, nada. Tomei, acho que Buscopan durante 2 vezes em 7 dias, no máximo, e foi só. Então, pra mim foi muito tranquilo, eu não senti dor nenhuma. A 7ª pergunta que me fizeram é qual DIU que eu coloquei. Eu já até meio que respondi por aqui, né, mas só pra enfatizar, eu coloquei o DIU de cobre porque eu não queria ter mais hormônio nenhum sintético no meu corpo. Então, eu escolhi o de cobre e a minha ginecologista em nenhum momento me sugeriu outro. Ela falou, não, então se você quer o de cobre, a gente vai colocar o de cobre. Você só fica ciente que pode acontecer de aumentar o fluxo, aumentar as cólicas e tudo mais. Se isso não for problema pra você, ok. E pra mim realmente não era problema nenhum e não é problema nenhum essa questão, então eu coloquei o DIU de cobre mesmo. A outra pergunta que me fizeram é se eu continuei tomando anticoncepcional. Quando eu coloquei o DIU, a minha ginecologista me orientou a continuar tomando a cartela do anticoncepcional no mês seguinte ao DIU. Então ela falou, olha, você vai colocar o DIU, você vai estar menstruado, então vai estar na pausa do seu remédio. Quando acabar a pausa do remédio, 7 dias, você vai iniciar uma nova cartela normal, vai tomar os 21 dias, ter a pausa de 7 dias, e depois que acabar essa pausa de 7 dias, vida que segue. Aí você pode suspender o uso do anticoncepcional desde que você tenha feito a transvaginal e tenha visto que seu DIU tá posicionado certinho. E isso é muito importante, tá, gente? Então, eu coloquei o DIU no final de setembro. Quando deu 30 dias, eu voltei e fiz uma nova transvaginal, justamente pra ver se o DIU tava posicionado certinho, se a cordinha tava no lugar, se tava certinha da distância do fundo do útero, como tava tudo ok, na medida bonitinho, bem posicionadinho, aí sim eu pude suspender o anticoncepcional. Mas o meu primeiro mês com o DIU, por assim dizer, eu fiquei com o DIU e tomando o anticoncepcional. Só depois é que eu suspendi o uso do anticoncepcional total. Outra pergunta que me fizeram, e essa foi muitas pessoas me perguntaram isso, é como tem sido a minha adaptação. Olha, a minha adaptação foi muito tranquila, tanto nos primeiros 7 dias, depois da colocação, que eu acredito que seja, assim, o período mais desconfortável, quanto depois. Eu tinha muito receio de sentir muita cólica, de ter sangramento de escape, de a menstruação aumentar muito, de sentir muita cólica, de dar muito espinho, do cabelo cair, como eu via várias pessoas às vezes comentando sobre isso, e até agora, com praticamente 7 meses que eu coloquei o DIU, foi muito tranquilo. Gente, não mudou assim
nada. Não tive problema com espinha, não tive problema com queda de cabelo, não tive problema com engordar, não tive problema com estufamento, não tive problema com gases, com retenção de líquido, nada. Muito pelo contrário, essa questão de retenção de líquido, de gases, eu tinha muito problema disso quando tomava anticoncepcional. Isso melhorou muito pra mim. E sim, os sintomas que eu sentia na época que eu tomava anticoncepcional, como, por exemplo, muita oscilação de humor, muita irritabilidade, esse tipo de coisa melhorou assim, 100%. Lubrificação melhorou muito, libido melhorou muito, disposição, tudo pra mim melhorou depois que eu parei de tomar o anticoncepcional. Melhorou por conta do DIU? Não, melhorou porque eu suspendi o uso de hormônio sintético. Foi por isso e ponto. O DIU serve para contracepção, ele não vai influenciar na melhora do seu humor nem na piora do seu humor. Ele não tem hormônio, então ele não influencia nesse sentido no corpo, tá? No meu caso, os meus sintomas, o que me incomodava enquanto eu tomava anticoncepcional, parou justamente porque eu parei de tomar o hormônio sintético. Parei de tomar o anticoncepcional. Outra pergunta que me fizeram muito é se as minhas cólicas e o fluxo aumentou. Como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, tem dois tipos de DIU. Então, tem o DIU de cobre e o DIU Mirena, que é um DIU com uma taxa de hormônio muito pequena comparada ao anticoncepcional, mas tem hormônio na composição. O DIU Mirena, muitas pessoas param de menstruar totalmente com o uso do DIU Mirena. O DIU de cobre já é o contrário. Muitas pessoas começam a ter um fluxo maior e mais cólicas. Eu não tenho sofrido com isso. Pode ser que daqui a um tempo tudo isso mude? Pode ser. Mas por enquanto, com praticamente 7 meses usando somente o DIU, não tenho sofrido disso. As minhas cólicas são praticamente zero. Eu sinto um desconforto, uma cólicazinha, acabou. Nem preciso, não chega nem a ponto de precisar tomar remédio nem nada. E quanto ao fluxo, deu uma aumentada, mas assim, gente, meu fluxo quando eu tomava anticoncepção era tão pequeno, mas tão pequeno, que agora com o DIU ele aumentou, mas assim, dentro de um normal, dentro de um padrãozinho normal. Nada assim, nossa, quase uma hemorragia. Não, um fluxo normal, no meu caso, porque eu tinha um fluxo muito pequeno. Então, se seu fluxo, digamos assim, já é meio médio, intermediário, ele vai aumentar, então vai ficar grande. Se ele já é grande, vai ficar muito maior, vamos dizer assim, entendeu? Gente, eu nem lembro que eu tenho DIU de tão assim, tão tranquila a minha adaptação tem sido, tá? Então, pelo menos a minha experiência foi muito positiva e se você decidir colocar o DIU, eu espero que a sua também seja, porque pra mim, tanto a colocação quanto a adaptação tem sido muito tranquilo mesmo. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter esclarecido pra vocês todas as dúvidas de vocês. Eu procurei fazer um resumo de por onde eu coloquei, como tem sido a adaptação e tudo mais. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre anticoncepcional, sobre o DIU, sobre uma experiência, sobre qualquer coisa relacionada a esse vídeo, pode deixar as perguntas de vocês aqui embaixo nos comentários que eu leio todos e respondo todo mundo, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, até o próximo vídeo.